Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Aqui é o irmão Vitor mais uma vez. E hoje eu vou estar trazendo uma exposição de um capítulo muito conhecido e um livro muito conhecido também, livro de João, capítulo 3, versículo 16. E a palavra de Deus nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse capítulo de João, Jesus está instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemos era um fariseu e ele foi ter com Jesus e perguntou, pediu a Deus por sinais, né? Perguntou a Deus como poderia confirmar que ele era o Salvador. E aí Jesus vai discutindo com ele aqui, né? Outras questões. Esse capítulo é muito interessante, eu aconselho a quem quiser ler o capítulo 3 de João inteiro. É um capítulo muito interessante. E esse versículo 16, ele geralmente é muito citado porque ele é um resumo de toda a palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor que o Senhor deixou a nós, ela é um mapa para o céu e ela nos guia através do caminho que é Cristo. Então, quando nós lemos esse versículo, ele fala do amor de Deus que ele teve por nós, né? E o amor dele foi tão grande que ele enviou o seu Filho, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu ali na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E ele veio aqui para se sacrificar pelos nossos pecados. Então, esse versículo, ele resume toda a temática da Bíblia, né? Em poucas palavras, ele resume toda a temática da palavra. Porque a síntese do Evangelho é o amor de Deus por nós e o nosso arrependimento. Porque se nós não arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, nós não alcançamos a salvação em Cristo. Então ele veio e ele morreu por nós, por todos nós, por toda a humanidade. E a única coisa que a gente precisa fazer para a gente ter a vida eterna é crer que ele é o nosso Salvador e nosso Senhor. E ele padeceu na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele nos deixou o caminho, ele nos deixou a palavra do Senhor, e ele vai voltar um dia para poder nos buscar e nos levar para os céus, para habitarmos com ele ali para sempre. Então, tudo isso que nós podemos ter, que é a nossa herança incorruptível, veio através do amor de Deus por nós. Nós não éramos dignos, nós não somos dignos, nenhum de nós é digno da salvação. Mas Cristo Jesus, ele veio, ele nos amou de tal forma que ele veio a esta terra, né? Como ser humano, padeceu ali na cruz do Calvário, mesmo sendo Deus, pelos nossos pecados, para nos dar uma chance de salvação. Então, que nós não desprezemos essa chance, né? Que nós não possamos ignorar esta chance, mas que nós possamos aproveitar esta oportunidade que ele nos deu, padecendo ali na cruz por nós, pelos nossos pecados, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa alma, que ele é a vida, ele é o pão da vida, e ele é que nos alimenta, ele que nos dá força, ele que nos guia pelos dias que a gente passa aqui nessa terra. E ele é que nos dá a coroa da vida eterna, através do amor dele, da graça dele, que é um favor imerecido que nós recebemos. Nós podemos ter a salvação. Qualquer um de nós podemos ter, não importa o nosso pecado, não importa o nosso erro, não importa a nossa falha que nós cometemos. A partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos e nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e pedimos a Ele para entrar na nossa vida, Ele nos transforma. Então aquilo que eu fazia, eu não faço mais, porque Cristo habita em mim. Ele passa a habitar em nós e ele muda a nossa forma de ver, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar.
E aquelas coisas antigas a gente já não sente mais falta. Então, nós passamos a ter uma nova vida. E justamente isso que Jesus está falando com Nicodemos aqui no capítulo 3, porque esta explicação é como se a gente nascesse de novo, né? A gente nasce, tem um novo nascimento, porque Jesus ele apaga todos os nossos pecados quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Então ele nos dá uma nova vida, é como se a gente nascesse de novo em Cristo. E nós podemos viver uma vida nova com Cristo Jesus. E Ele vai nos transformando, vai nos libertando, vai nos mudando. Então a minha mensagem nessa noite é esta. Não importa o nosso erro, não importa o nosso pecado, que nós possamos vir a Cristo e aceitá-lo como Salvador, para que Ele possa transformar nossa vida, nossa história, nosso caminho, e porque Ele nos amou. E esse amor a gente não encontra em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça com cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém.